Boa tarde, sétimo ano. Estamos juntos para mais uma aula de Química comigo, professora Sádiva. E a nossa aula de Química de hoje, referente ao dia 13 de agosto, a nossa quinta-feira, eu vou retratar para vocês, certo? O modelo atômico de John Thomson, ok? Então, vou falar um pouquinho do histórico desse grande químico, certo? Que tanto contribuiu para com a nossa ciência. Então, eu apresento aqui para vocês, né? Antes de falar, né? Propriamente do Thomson, né? Então, assim, que eu vou deixar aqui registrado o Benjamin Franklin, né? Por quê? Porque o modelo atômico aceito, no caso aí, né, por quase todo o século XIX, foi proposto por John Dalton, né? Como vocês sabem na aula anterior, que conforme pode ser visto no texto Modelo Atômico de Dalton, certo? Que Dalton ele tinha uma pregação bem diferente do que é hoje, né? Ele dizia que era indivisível, que o átomo era indestrutível, tá certo? Que o átomo é uma partícula, né, maciça, ok? Então, basicamente, se tratava de uma esfera maciça e indivisível. De indivisível, como Dalton ele pregava mesmo para nós. Só que esse modelo, ele não explicava as características elétricas da matéria, o modelo de John Dalton, né? Que já eram conhecidas desde a época do filósofo e matemático grego Tales de Mileto. Então ele demonstrou que o atrito de um pedaço de âmbar, né, que é resina fossilizada, com seda ou lã, fazia com que eles ficassem eletricamente carregados, ok? Tanto que dois pedaços de âmbar atritados, né, repeliam-se e, por outro lado, eles atraíam a seda ou a lã. Então, a palavra âmbar em grego significa elétron. E daí que veio o uso da palavra eletricidade, ok? Então, vou entrar com Benjamin Franklin para início de conversa, certo? Ele chamou essas cargas elétricas opostas, contrárias, de carga positiva e de carga negativa, certo? Ele também realizou experimentos envolvendo a eletricidade, como um que ficou bastante famoso em razão do perigo envolvido quando ele colocou uma chave em uma pipa e um raio, durante uma tempestade, foi atraído pela chave. Então, além disso, no início do século XIX, os cientistas eles já realizavam várias experimentações envolvendo a eletricidade, né? Como a eletrólise, né, que é a passagem de corrente elétrica por um sistema líquido, e a pilha elétrica criada por volta, em que havia condução de corrente elétrica por metais, certo? Então, Thomson, no caso aí, ele surgiu, né? E assim, para explicar esses fenômenos, esse grandioso cientista, Thomson, realizou várias experimentações envolvendo um dispositivo, né, chamado, no caso aí, de ampola de Crookes, né, ou tubos de raios catódicos, certo? Então, esse dispositivo, ele foi criado pelo físico inglês William Crookes, sendo feito de um tubo de vidro completamente vedado, com gás sob baixa pressão, né, a atmosfera rarefeita.
em que ele aplicava uma determinada tensão. Isso era feito porque dentro do tubo haviam 2 elétrodos, ou seja, de um lado, certo, tinha um fio de metal ligado ao polo positivo de uma fonte de alta tensão, que ficou sendo chamado de ânodo, e o outro havia um outro metal chamado de cátodo, que estava ligado ao polo negativo. É interessante que a palavra elétrodo significa caminho para a eletricidade. Quando a alta tensão era ligada, podia-se observar raios saindo do cátodo e indo em direção ao ânodo, certo? Esses raios, eles foram chamados então de raios catódicos, certo? Então, no caso aí, Thomson observou, né, no caso aí, que essas cargas dentro de um campo magnético, né, do campo elétrico, certo? Essas cargas elétricas, elas tinham massa, pois colocando-se em ventoinha, né, entre os 2 elétrodos, quando os raios catódicos eles passavam, eles movimentavam a ventoinha, no caso aí. Além disso, como se pode ver, né, na imagem aqui, quando se colocava um campo elétrico produzido por placas eletrizadas, certo? Esses raios sofriam um determinado desvio e eram atraídos pelo polo positivo do campo elétrico, no caso aí. Isso comprovou que os raios catódicos eram um feixe de partículas, certo? Totalmente negativas, né? Então, essa não era uma propriedade somente, turma, para um tipo de gás, mas para qualquer gás que fosse usado no tubo. O resultado desse experimento era sempre o mesmo. Portanto, essas partículas, classificadas como negativas, que foram chamadas de elétrons, eram parte constituinte dos átomos de toda a matéria, ou seja, dos átomos de qualquer elemento químico, ok? Então, desse modo, Thomson propôs um novo modelo atômico que continuava esférico, claro, como o de Dalton. Porém, a diferença é que explicava a natureza elétrica da matéria. Então, para Thomson, o átomo não seria indivisível, não, como Dalton propôs, mas sim divisível, ou seja, ele possuiria partículas menores de carga negativa, os elétrons, que ficavam distribuídos aleatoriamente sobre uma esfera carregada positivamente. A esfera tinha que ser positiva para neutralizar as cargas negativas dos elétrons. Isso tendo em vista, no caso aí, que o átomo é eletricamente neutro, certo? Então, o modelo atômico de Thomson, né? Então, esse modelo ele ficou bastante conhecido como modelo do pudim de passas, né? A analogia entre o pudim de passas, no caso aí, e o modelo atômico de Thomson é igual ao panetone que eu vou apresentar para vocês, em que as uvas passas, elas ficam distribuídas aleatoriamente, no caso aí, né, incrustadas na massa, sendo que a carga positiva do átomo corresponde a essa massa e os elétrons correspondem às uvas passas, ok? Então, o modelo atômico de Thomson ficou conhecido no período como panetone de uvas passas ou o popular pudim de passas, ok? Então, deixo registrado aqui para vocês
Um grandioso abraço meu, da professora Sádiva, certo? Bons estudos e até o nosso próximo encontro.